Olá pessoal, vamos começar mais um podcast da Jocum Veredas e como sempre fazemos, sempre que passa um colega, um amigo, gente especial aqui pela base, a gente chama para conversar, para bater um papo sobre missões, sobre o reino de Deus. E também, hoje não poderia ser diferente, tenho aqui o André e a Dani, né, estão nos visitando aqui e a gente quer conhecer um pouco mais de vocês, né? Então, para começar já, né, queria que vocês se apresentassem e contassem um pouco da história de vocês, como é que vocês chegaram até aqui, como é que tem sido essa caminhada de vocês com Jesus. Em primeiro lugar, a gente queria agradecer, por estar aqui na Jocum Veredas, nessa base que tem nos acolhido tanto. Agradecer ao Davi e o pessoal do podcast por ter convidado a gente. É sempre um prazer a gente poder compartilhar um pouco mais sobre missões, sobre chamado, vocação. É o que tem nos movido nos últimos anos, na grande parte da nossa vida. Eu comecei com missões um pouquinho antes da Dani, nós somos casados já há 8 anos. 8 aninhos. Então, eu comecei com 18 para 20 anos e fui ser treinado numa escola bíblica, fora do país. E fui convidado para participar para ir para um campo missionário. E foi lá nesse campo missionário que eu achei que ia ficar lá um tempo e tudo, que eu fui despertado para missões, Uhum. E aos poucos eu digo que Deus foi deixando mais claro o nosso chamado, Quando eu voltei para o Brasil desse campo, foi no sul da Ásia, no Timor-Leste, eu comecei a entender que eu era chamado, vocacionado para ajudar no treinamento de jovens. Eu fui o primeiro jovem da minha igreja a ser enviado como missionário. Que legal. E a gente viu a necessidade de ter outros, Então a gente começou a se engajar no treinamento de missões, fazendo primeiramente congressos, através do Projeto Flechas, que foi a escola que a gente abriu lá no Rio de Janeiro, na nossa igreja. E em 2010 a gente começou uma escola de missões, que é um projeto de 1 ano, que os jovens passavam de março a julho em treinamento nosso lá na base, todos internos lá, morando lá, e de agosto a dezembro eles faziam um tempo prático. A gente teve várias bases no Brasil e a proposta era que eles pudessem dar 1 ano de suas vidas. A gente legal. tinha a proposta talvez deles irem após o ensino médio, entre o ensino médio e a faculdade, ou alguns trancaram a faculdade para fazer o Projeto Flechas. Então a gente esteve ali por 10 anos. E na turma de 2012, eu tive a grata surpresa melhor de vir a turma, Dani, sem a dúvida melhor nenhuma. turma, a melhor aluna que a gente teve em Flechou toda a o coração. história. Flechou tudo. A Dani veio como aluna. E eu sempre falo que quando eu era professora, ela era aluna, a gente não teve nada, A gente foi ético verdade. nisso tudo. E no ano seguinte, ela voltou para ser obreira da base, para ser parte da equipe. Aí a gente começou a trabalhar mais juntos, E tem trabalhado cada vez mais juntos, A gente começou um relacionamento, acabou se casando e estamos envolvidos em missões desde essa época, treinamento. Temos uma filha linda, a Liz. Quantos anos, Alice? 3 anos. Ah, 3 Liz é anos, linda. A primeira de alguns que Deus vai dar. Amém, amém. E a nossa história, ela se encontra aí nesse ponto comum, na Escola Flechas. Mas, para mim, o chamado, ele começou na igreja local. Eu sempre, estava ali envolvida com a igreja local e eu lembro que eu falava para meus líderes, cara, tá tudo bem, mas falta alguma coisa. Eu sentia alguma, não insatisfação, mas de uma forma que eu não me sentia saciada. Tipo, tá, eu tô servindo, eu tô em ministério, eu discipulo adolescentes, mas falta alguma coisa. Sim. E Deus me despertou para missões. O engraçado é que eu comecei a orar, a princípio eu ia para uma escola da Jocum. Olha. A gente tá aqui hoje, olha. Mais de 12 anos depois. Eu vim para Jocum, os caminhos de Deus. Mas aí eu conheci a escola e tal, e aí veio a Escola Flechas, que era algo mais próximo e que já conheciam o pessoal da escola. Vai aqui que é conhecido e tal, e eu fui em 2012. Graças a Deus. E até ali eu brincava que eu tava tranquila, porque eu já tinha aos 20 e alguns anos, não vou revelar a minha idade aqui, mas aos 20 e poucos anos nova eu consegui chegar no mercado de trabalho, Eu era financeiro de uma multinacional. E estava fazendo faculdade na área administrativa, nada a ver para quem diz, com missões. E aí Deus me chamou e me colocou naquela escola de missões em 2012. E aí eu entendi que era o meu chamado. Sim. E foi dentro de um presídio muito específico que Deus colocou ali, olha, para isso que eu te fiz e é para a vida inteira. Até então eu estava achando, vou só dar um tempo, não tinha vendido meu carro, não tinha desfeito de nada.
E aí Deus me pegou ali dentro daquele presídio ministrando para as mulheres e eu, tá bom, né? Obediência, e fui. E voltei no ano de 2013 e aí as nossas histórias se cruzam, né? A gente começou a trabalhar junto e vamos trabalhar junto até a eternidade. Amém. E desde então o que eu tenho percebido é que é uma constância, observação e escuta de Deus. Porque algo para mim sempre foi muito... Para mim o chamado é algo muito dinâmico. Né? Às vezes as pessoas falam, agora então você está vivendo chamado. Eu não, comecei a viver chamado quando eu estava lá na minha igreja local. Muito bom, muito legal. Eu acho que foi um desenvolvimento e aquilo, conforme eu estava fazendo isso, estava fazendo aquilo, e eu percebendo. Então o chamado ele começou lá atrás, quando eu entreguei minha vida a Jesus. Eu não vejo que foi só quando eu estava no campo missionário, lá no interior de Rondônia, dentro de um presídio. Né? E assim como quando nossa filha começou a andar, a gente olhava para ela e queria que ela viesse cada vez mais longe nos primeiros passos, eu vejo que Deus é assim também. Sim. No nosso chamado, né? Quando a gente pensa que chegou no lugar que deveria estar ou que a gente foi chamado para estar, Deus olha assim, vem meu filho, vamos andar mais um pouquinho, porque Ele quer nos ver cada dia mais uma caminhada maior, né? Então, no sentido muito figurado, eu vejo isso, Deus nos puxando, né? Então, às vezes as pessoas falam, que legal, me fala como é que é viver o chamado. Eu falo, cara, não sei. A gente sabe como foi até aqui, mas ele é dinâmico. Então, hoje a gente está aqui, mas eu sei que Deus, assim como o Pai, vai falar, vamos andar um pouquinho mais, Sim. porque Ele quer nos ver caminhar mais e aprender mais, né? Então, hoje estamos aqui, é um privilégio estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho, poder ouvir um pouco da história de vocês. Ai, que legal. E vocês estão com a gente aqui, né? É interessante isso. Vendo a história de vocês dois, é uma história de jovens engajados já na igreja local. Né? Isso é uma coisa bem, bem interessante, porque às vezes as pessoas pensam que esse lance de missão você vai desarnar, vai desencantar quando você faz um curso, um treinamento. Mas essa caminhada ela já começa no dia a dia da igreja local, né? Os cultos, os trabalhos, o evangelismo, a visitação, e aquela paixão vai crescendo até, como você mesmo falou, Dani, chega um momento que você, poxa, eu quero mais, está pequeno, eu quero mais, né? A gente entende que o chamado não... a pessoa não começa a agir no chamado quando ela é chamada por Deus, né? Deus nunca fala assim, vem, vamos começar a fazer. Normalmente é assim, vem, vamos fazer o que você já está fazendo, mas de uma forma diferente, né? Como Jesus chamou a Pedro, vem ser pescador de homens. Ele já era pescador, né? Moisés já era pastor, então ele foi levado a pastorear um povo. É sempre Deus nos leva a fazer o que a gente já está fazendo de uma forma diferente. Assim como foi no nosso chamado, né? Dani entendeu que ela era chamada para missões, ela estava dentro de um presídio lá, de mulheres lá em Rondônia. Ela trabalhou no presídio de mulheres e um presídio de menores, né? Eu estava no Timor-Leste, no sul da Ásia, tendo uma experiência missionária, quando eu entendi que é aquilo que eu tinha que fazer, né? Então, nós dois estávamos fazendo, aí Deus falou, é isso que eu quero que vocês continuem fazendo, né? Não começa do nada, não começa do zero, né? Deus sempre chama quem está fazendo alguma coisa. E muitas vezes o chamado, a vocação, eu acho que vai muito também da tentativa e erro, né? Eu sou filho de pastores, eu sou neto de pastores, quarta, quinta geração de cristãos na minha família, então naturalmente eu pensei, baterista. Eu sou baterista, né? Naturalmente eu pensei que eu ia ser pastor de igreja local, pregador da palavra. Meu avô viajou muito o Brasil pregando o evangelho, eu falei, vai ser isso, né? Só que fui entendendo que era diferente, a minha vida é diferente da deles, o meu chamado é diferente da deles, e eu acho que hoje eu viajo mais do que o meu avô, mas de uma forma diferente, né? E ele foi chamado para ser pastor de igreja local, eu já fui vocacionado para ser missionário, e aos poucos Deus foi deixando mais claro, né? A gente diz que a gente é missionário para a janela 13h30, que em missões tem a janela 10h40, né? Que o maior desafio de missões mundiais, né? A gente fala que nós somos chamados para janela 13h30, que são todos que têm entre 13 e 30 anos, né? Somos chamados para essa geração de jovens. Onde essa geração está, a gente vai estar. Então, onde tem jovens, Deus nos leva a estar lá, né? E mais especificamente no treinamento de jovens, né? Então, assim, Deus vai levando a gente a cada passo, explicando um pouquinho mais. Então,
basta a gente fazer, né? Uma vez eu ouvi alguém falando que a nossa vocação é igual um jogo de xadrez com Deus, né? Deus fala, faz um movimento, aí agora é a nossa vez, né? Deus chama, vai fazer isso, vai fazer discípulos. Aí a gente faz um movimento. Então, à medida que a gente vai se movendo, Deus vai se movendo também, né? A gente não pode ficar parado esperando acontecer a coisa, né? Esperando chegar todo o quadro, né? Para a gente se mover. Então, a gente vai para frente de alguma forma, mas vai para frente, né? Exatamente. Sirva, faça alguma coisa, faça qualquer coisa, né? Uma hora você vai achar, às vezes você vai ver, não é isso que eu sou chamado para fazer, assim como eu entendi que eu não sou chamado para ser pastor de igreja local, como meu pai né? Meus pais foram, meus avós foram e foram uma benção, mas não era para mim, né? Eu achei que eu era até que, Deus me levou para outro caminho. Então é muito assim, né? A gente faz, aí Deus vai mostrando, é por aqui mesmo, não é por aqui. Muito bonita a história de vocês, né? Uma história assim de amor, né? Amor primeiramente pelo pai, né? Pelo reino, amor um pelo outro, né? Essa história bonita, a gente vê em vocês dois a paixão, né? Esse olhar que queima, né? Que está refletindo um coração que está ardendo pelo Senhor, né? E por jovens, né? A gente tem convivido com vocês esses dias aqui na base e temos visto assim como vocês amam os jovens, né? Como vocês se sentem à vontade no meio deles e como vocês são inspiradores, né? Vemos os meninos aqui olhando para vocês assim de uma forma muito tranquila. Até estava comentando, a liderança de vocês é uma liderança muito tranquila. A razão de vocês estarem aqui conosco aqui em Jocum Veredas é a Unimissional, né? Então, o que é isso, né? De que se trata, né? Qual a extensão, como surgiu? Vocês podem falar um pouco para mim a respeito disso? A Unimissional foi uma bênção que a gente hoje pode participar, né? A gente começou a ouvir falar da Unimissional online ainda. É um projeto que tem em Maringá, no Paraná. A gente estava morando no Rio de Janeiro ainda, a gente acompanhava pelo Instagram. A Unimissional é uma plataforma de experiências que visa unir a missão e a vocação. Mas o que é isso, né? A gente percebeu que muitos jovens, quando eles buscam um treinamento, eles precisavam escolher entre faculdade ou entre um treinamento ministerial. Sim. No caso do Projeto Flechas, a escola que a gente tinha, não dava para eles fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, ou a gente convidava eles para fazer o ano do Flechas antes da faculdade, ou alguns trancavam a faculdade para fazer um ano e depois voltavam para a faculdade, né? Alguns até, nesse meio tempo, entenderam que tinham um chamado para missões em tempo integral e seguiram nesse chamado. Mas sempre tinha isso, né? Não tinha como fazer os dois ao mesmo tempo. Então, a Unimissional veio para unir isso. Os jovens têm um treinamento missional. Agora nós estamos aqui em Joinville para a nossa viagem missionária, né? Um treinamento prático que a gente está desenvolvendo aos poucos. E, ao mesmo tempo que eles estudam, tem esse treinamento missional, eles estudam na faculdade também. Então, eles fazem cursos diferentes. Hoje a gente faz na Unicesumar, uma grande universidade ali do Paraná. E eles fazem cursos variados, né? Comunicação e multimeios, publicidade e propaganda, direito, psicologia, ciências biológicas, mais de 100 cursos que tem ali disponíveis na faculdade. Todos cursos normais, vamos dizer assim, né? Reconhecidos pelo MEC, tudo uma faculdade normal, e ao mesmo tempo eles têm um treinamento missional. Paralelo ao mesmo tempo. Faculdade eles fazem a Unimissional. Isso, eles seguem os 4 ou 5 anos de faculdade, eles têm a Unimissional. Nosso curso mais forte são 3 anos, que são 2 anos básicos, e mais um terceiro ano, que é mais voltado para a gestão de carreira. Mas o coração da Unimissional é levar o jovem a encontrar sua vocação dentro da sua profissão, cumprindo a missão de Deus, né? A gente entende que a gente cumpre o propósito quando a gente une a nossa vocação com a missão de Deus. Então, o jovem, a gente leva o jovem a ele buscar não somente uma profissão, não somente uma formação, mas entender como que dentro do direito eu posso exercer a minha vocação e essa vocação dentro da missão de Deus. Aí sim a gente realmente cumpre o propósito. Não é só ter uma carreira, não é só ter uma profissão, mas unir os dois
para que a gente possa realmente implementar o reino, né, de Deus de uma forma mais ampla. É algo que na minha época eu não tinha, né, não dava para fazer, não tinha um projeto assim de fazer faculdade, um treinamento ministerial, mas a gente tem visto que é a onda mais forte de missões hoje, né? Hoje no mundo eles não pedem só alguém com formação missional, só formação ministerial, mas eles pedem profissionais também, né? Então é importante a gente poder capacitar os jovens dessa forma também. Eu costumo brincar, a Unimissional hoje, ela veio para ser a resposta entre aquela pergunta que sempre passou lá em 2012, quando eu estava fazendo minha faculdade, no emprego muito bem colocada no mercado de trabalho, e eu ficava, missão ou profissão? Né? E eu, naquela época, não tinha Unimissional, não tinha nada, e a resposta de Deus para mim naquele tempo foi entrega, e eu parei minha faculdade no meio, né? A gente não aconselha isso, a não ser se Deus falar. Sim. Mas eu parei e fui para a missão. E depois Deus falou, não, eu não quero que você entregue, não. Agora você vai terminar, porque você vai usar isso. E é interessante que Deus faz esses caminhos. Hoje a gente trabalhando em meio universitários, a gente não teria autoridade de estar ali se a gente não fosse né? Sim. Então, a gente precisou daquele diploma. Eu falava, Deus, para quê? E aí nos levou a fazer pós-graduação, MBA e tudo, e a gente vê por causa desse coração que Deus já estava preparando para alcançar esses jovens. Então, eu vejo que a Unimissional ela veio muito para ser essa resposta entre missão ou profissão, né? Que muitas vezes a gente vê, e na verdade o nosso desejo é cada dia mais gerar esses jovens apaixonados pela palavra, pela presença de Deus, e que podem ser a resposta para essa geração em meio ao mercado de trabalho e aonde eles forem, em todas as áreas da sociedade. O que a gente mais precisa é de jovens capacitados e apaixonados por Jesus. Sim. Né? Seja o que for, seja um pastor, que seja um jovem capacitado e apaixonado por Jesus. Mas se for um engenheiro, que seja um jovem capacitado e apaixonado por Jesus. Isso vai fazer toda a diferença da influência do Reino de Deus hoje nessa sociedade que a gente vive, né? Um grande diferencial que a gente vê na Unimissional também é a questão da gente não só propor os cursos, né? Ele não tem só uma formação missional e uma formação acadêmica. A gente acompanha os jovens, né? Então a gente tem a mentoria todas as semanas, a gente tem discipulado com eles, porque não basta só dar o conhecimento, a gente tem que levar o jovem a ter uma experiência com Deus, a gente busca levar eles a ler mais a palavra, ter um tempo de intimidade com Deus, buscar o relacionamento pessoal com Deus. E a gente acompanha o jovem, né? A gente tem mentoria, que é o tempo que eles podem abrir o seu coração, compartilhar das dificuldades que eles estão passando, discipulado pessoal, para que a gente possa ajudar cada aluno a navegar nesse mar de ideias que é a universidade, né? Quando ele recebe alguma coisa que confronta a fé dele, como é que ele pode responder aquilo? Ou quando acontece dele não estar certo se é o curso que ele está fazendo, será que é para esse curso, é aqui nesse curso que Deus me quer? Muitos dos jovens da igreja acabam se perdendo nesse caminho, né? Chegam na universidade e acabam ouvindo coisas que são contrárias à palavra, acabam questionando muita coisa ou até acabam se perdendo, né? Passam 2, 3 anos fazendo um curso para depois entender, cara, não era isso que eu tinha, que Deus tinha para mim. Então a gente busca ajudar o jovem nessa caminhada, né? Então não é apenas um curso que a gente dá, não é apenas um curso em paralelo com a universidade, né? É um acompanhamento do jovem em todo esse período. É um pouquinho do que o apóstolo Paulo falava para Timóteo, né? Escreveu para Timóteo que desenvolver o dom que há em ti. Então é isso que a gente busca fazer, né? Encontrar o jovem, olhar, e é algo que a gente sempre fala, olha muito para a sua paixão. Aonde está a sua paixão, isso vai apontar a sua vocação. Né? Então são coisas que a gente busca meios acadêmicos e fundamentados na palavra para desenvolver o dom que já está neles, né? E que eles possam enxergar isso, que às vezes nem eles se enxergam, né? A gente brinca que às vezes a gente enxerga mais e tenta, olha isso, a gente está vendo. Então, é um pouco disso, ajudá-los a desenvolver o dom que já há neles, né? É interessante essa questão, porque não é mais um curso, então, a Unimissional, né? É um acompanhamento de discipulado muito mais profundo, né? Que vai ajudar esse jovem a caminhar como profissional cristão, não é isso? E eu acho bem interessante, dentro desse ambiente que é extremamente complicado, que é o ambiente universitário, né? O acadêmico,
né, onde constantemente somos bombardeados por pensamentos que vão contra a palavra, né? E o cristão, às vezes, ele se sente até, de certa forma, oprimido, né? Opresso num ambiente como esse. E tendo um apoio, né, como a Unimissional, é fantástico. Quantos jovens vocês conseguem acompanhar, estão acompanhando até o momento? Hoje nós estamos com 30 nessa jovens. turma, são 27, se não me engano, 27 ou 28 nessa turma, então é bastante gente. A gente, eles são divididos em 2 grupos praticamente, né? 17 estão no curso básico, que são os 2 primeiros anos, e outros 10 no curso avançado, né? Que é o foco mais de gestão de carreira. Algumas das atividades são separadas, tem aulas diferentes, mas algumas são em conjunto. Por exemplo, a mentoria que a gente tem toda semana é com todo mundo, então é o grupão, todo mundo junto. A gente sempre traz alguns outros mentores também. Essa viagem que a gente está aqui em Joinville é com todo mundo, né? Então estamos com 29 pessoas, né? Incluindo nós, né? Constantemente vocês fazem essas viagens de prático? Então, essa foi a primeira. Ah, então somos os privilegiados. Sim. Olha, porque o projeto começou né? no ano da pandemia, né? Então, desde que acabou a pandemia, essa foi a primeira viagem que a gente conseguiu fazer. Sempre foi o desejo da gente fazer. A gente sempre sonhou. Os líderes, né, da Unimissional antes sempre sonhavam em fazer, mas quando começou, um mês depois fechou tudo por causa da pandemia, né? Só que agora, graças a Deus, a gente conseguiu concretizar um sonho, né? Uma parte do sonho, e tem sido maravilhoso esses dias aqui. E o que a gente quer fazer é não só, como eu falei, não só levar o conhecimento, mas levar o jovem a ter essa experiência, né? Então, essa semana que a gente está passando aqui em Joinville vão ser eliminar 300 horas de aula. De curso, né? De colocar a mão na massa e fazer tudo, experimentar. Poucos tinham, muitos não tinham participado de viagem missionária, contexto de base missionária, base da Jocum, sair, fazer algumas coisas, visitas que a gente fez. Então, tudo isso é experiência, né? Eles fizeram alguns projetos práticos ali em Maringá mesmo, né? Em cada semestre a gente tem projetos práticos de um tema grande no semestre, né? Então, no ano passado a gente trabalhou com uma organização que auxilia refugiados e outra que ajuda mulheres com situação de vulnerabilidade. Então, eles fazem um projeto prático dentro de uma organização, cada um na sua área de formação, que legal. mas tudo ali em Maringá ainda, né? Aqui em Joinville foi a primeira vez que a gente conseguiu sair um pouquinho da cidade, né? É um privilégio muito grande pra gente. Interessante, né? Porque, assim, vocês estão acompanhando 30 jovens. E o tamanho da equipe? Bom, aqui na viagem estamos em 3, né? Eu e a Dani, que somos coordenadores da Unimissional, mais especificamente da parte pedagógica. Temos o Samuel, que está no comercial aqui também. Mas lá em Maringá a gente tem uma equipe um pouco maior. A Unimissional é parte do que a gente chama de ecossistema, que são outras organizações. Tem a Unimissional, tem o Team Street, que são as 2 principais, e o Instituto Missional. O Team Street é uma organização que faz congressos para jovens, um ministério para jovens desde 2004, uma organização bem grande. E alguns das equipes a gente participam de todas as organizações. Por exemplo, a equipe da comunicação. Eles fazem materiais para a Unimissional, para o Team, né, para o Instituto Missional. Então, hoje na equipe temos umas 10 pessoas ou mais, né? Mas de tempo integral ou... Alguns de tempo integral, alguns alunos fazem parte da equipe também em tempo parcial, mas cada um em áreas específicas, não somente na Unimissional, mas nessas 2 organizações e envolvidos com outras coisas também. E estruturalmente falando, né, vocês estão instalados aonde? Vocês têm um prédio próprio? Fica do lado da universidade? Como é que é? Hoje a gente usa, e em parceria com a estrutura da universidade, a Unicesumar, que é uma universidade muito grande, muito conceituada em Maringá, e não só agora, né, ela expandiu bastante, tem mais de 100 polos espalhados pelo Brasil, tem polo em Dubai, então eles estão espalhando, né? E essa estrutura na cidade de Maringá é uma estrutura muito grande, e eles, em parceria, eles cedem um espaço para que a gente use. Então, a gente tem a base lá, o nosso escritório fica lá. Fica dentro do campus da universidade. Então, a gente pode viver isso de uma forma integral.
E as aulas são dentro das salas de aulas da faculdade que eles também nos emprestam. Então, essa parte da estrutura é toda cedida pela própria Unicesumar. E uma das coisas que a gente fala muito no programa é essa questão da integralidade. Sim. Então, acompanhar essa rotina, e a gente vive lá dentro do meio universitário, né? E os alunos, eles têm as casas missionais, né? Então, tem a casa dos rapazes e a casa das meninas. Que legal. Tipo uma república. Tipo uma república. E aí nós somos supervisores das casas também, tem os monitores que nos ajudam, né? Para aquelas rotinas de escala, compras, essa dinâmica toda que você conhece muito bem, Sim. né? Como funciona a base. Então, as meninas vivem ali, é bem próximo mesmo, atravessando a rua, e os meninos é um pouco mais distante, 1,5 km, 2. E aí, essa dinâmica de poder estar perto do campus, isso faz com que eles vivenciem isso de uma forma mais integral. E essa troca também da vida em comunidade, né? Da gente aprender a ter que ceder um espaço, compartilhar. E aí, toda essa dinâmica traz muito crescimento e faz parte de uma forma pedagógica da proposta. Que eles vivam em comunidade, que eles compartilhem, que eles tenham esse senso, né, de divisão ali dentro das casas, dos quartos e tudo. Então, ela é pensada de uma forma integral, para que a gente possa formar mesmo jovens conscientes, universitários, mas também cidadãos. E a gente até brinca, né, que vão ser excelentes esposos e mulheres, porque quando a gente aprende a viver e dividir em comunidade, isso nos traz um crescimento, né, como pessoas também. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês, assim, o que é que vocês diriam para um jovem, né, para um rapaz, para uma moça universitário, né, um coração queimando por Jesus, né, querendo fazer mais, mas que não está em Maringá, né? Ele não está nem perto de lá, está na metade do curso, ou sei lá, está começando sua faculdade lá em Roraima, né, no Amapá, no Ceará. O que é que você diria para ele, né? O que é que vocês falariam para esse jovem assim? Eu posso falar assim, que me vem à mente os 3 P's. Cabeça de racional, de lógica, eu tenho que dividir as coisas. Palavra, presença e propósito. Eu acho que de qualquer lugar, tendo um programa que possa apoiar ou não, se ele é fundamentado e apaixonado pela palavra, isso vai fazer ele permanecer naquilo que é o senso do propósito dele. Né? Então, a palavra nos leva a esse propósito. Só que a gente também, para permanecer no propósito, a gente tem que buscar a presença de Jesus. Tem que ser apaixonado pela presença de Jesus, que é o nosso combustível. E aí, a gente não pode dizer de uma forma romantizada, porque agora estou dentro de um programa, as coisas, tudo vai acontecer. Não, também é necessário relembrar propósito, é necessário relembrar por que está ali. E é necessário olhar para Jesus todos os dias, buscar a presença. Então, esse jovem, seja onde quer que ele esteja, ele precisa estar fundamentado na palavra de Deus, apaixonado pela palavra de Deus. Ele precisa buscar o senso de propósito dele e permanecer na presença, que é o que nos dá combustível para tudo aquilo que a gente for fazer. Não importa a esfera de influência que nós temos, sou um jovem simples aqui numa cidade pequena chamado para tocar poucos ou sou chamado para tocar milhões. O princípio é o mesmo, o fundamento é o mesmo, né? Ser apaixonado por Jesus e saber que Deus, não importa, Ele usa programas, mas se não há programas e há propósito, Ele vai fazer da mesma forma. Né? Então, permanecer buscando a Jesus é a essência de qualquer coisa que a gente faz, né? Que legal. Eu diria para o jovem se expor. Se expor a fazer coisas na igreja, se expor a fazer coisas fora da igreja, se expor, em primeiro lugar, à presença de Deus, né, a palavra, como a Dani falou, tá sempre buscando uma direção de Deus. E entender que para a gente fazer algo em outro lugar, a gente precisa estar fazendo algo neste lugar. Sim. Eu gosto muito quando a Bíblia fala lá em Atos 16, quando Paulo chega ali em Listra e Derbe, e ele chama Timóteo para ir com eles na viagem, né? A Bíblia diz que havia ali um discípulo chamado Timóteo. Timóteo não começou a ser discípulo depois que Paulo o chamou, ele já era um discípulo antes. Então a gente precisa fazer antes da gente ser chamado para fazer em outro lugar, né? A gente faz aqui para depois fazer lá.
Então a gente, minha dica, né, minha recomendação é isso, faça alguma coisa. Com certeza tem necessidade na igreja de quem está nos ouvindo, que eu tenho certeza que tem necessidade em toda a igreja, tem algum espaço para fazer alguma coisa, e se não tiver, busque esse espaço, com certeza sempre há alguma coisa para fazer. Então se exponha, faça algo diferente, faça algo novo, faça algo que você talvez não conseguiu, vá até o seu pastor e pergunte qual a necessidade da igreja. E esteja aberto ao que Deus tem, né? A gente, muito jovem chega pra gente, quando a gente fala de missões, ele fala, eu sou chamado para a igreja local. A gente fala, glória a Deus, mas Deus já te falou qual que é esse local? Qual que é essa igreja local? Com certeza pode ser uma igreja local em Joinville, pode ser em Maringá, pode ser no Nepal, pode ser na Austrália. Então, faça alguma coisa na sua igreja local e depois pergunte se você não vai fazer isso em outra igreja local, se você vai fazer isso em outro lugar. Caminhe para frente e deixe Deus te direcionar para a direita ou para a esquerda, né? Faça alguma coisa, se exponha ao fazer, se exponha ao ministério, se exponha à vida da igreja. E um dia vai chegar um Paulo e Silas e vão falar, aqui já tem um discípulo, então vamos levar ele para fazer o que ele faz aqui, para ser discípulo aqui em outro lugar. Mas é claro, se ele quiser se mudar para Maringá fazer Unimissional, a gente está aberto também. Inclusive, você é muito bem-vindo, né? Conhecer um pouco mais da Unimissional, entra lá no nosso site. A gente tem gente do Brasil todo, né? Tem gente inclusive de Roraima participando com a gente, de vários lugares. Na verdade, de alunos da Unimissional de Maringá mesmo, nós temos poucos, temos um ou dois, né? Duas. Temos alguns da região do Paraná, mas muitos de fora, do Rio, de Minas, de Roraima, de Mato Grosso do Sul, Bahia, vários lugares legal, né? Ali na Unimissional. Do Brasil inteiro. Sim. Então, E assim, vocês pensam em alguma coisa a nível de expansão? Tipo, Maringá está começando a ficar pequeno. Tem algo assim para expansão? Ou estão só orando? Sonhos tem, né? O coração missionário não cabe num lugar só, né? A gente sabe disso. A gente tem muitos sonhos de poder ampliar essa visão da Unimissional para alguns lugares, né? Por enquanto, a gente ainda está consolidando isso em Maringá, né? A gente ainda tem muita parceria com a Unicesumar ali em Maringá, isso nos facilita algumas coisas. Por exemplo, a estrutura de alimentação a gente usa da universidade, das aulas, como a Dani falou. Então, para estabelecer isso em outros lugares vai requerer muito trabalho. Mas a gente tem sim muita vontade de, pelo menos, dar o início a algumas coisas. Por exemplo, a gente consegue mais rapidamente começar programas de mentoria igual a gente faz em outros lugares, né? Claro que isso vai ter capacitação de líderes, muita coisa, preparação de material. É algo que a gente pensa para o futuro, a gente sonha isso, mas por enquanto a gente ainda está trabalhando na consolidação no trabalho em Maringá. Mas a gente adoraria fazer isso logo. Quem sabe a gente não começa alguma coisa em Joinville daqui para frente. Com certeza, né? Acreditamos, né? Quero agradecer, viu, André e Dani. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui com essa equipe. Nos sentimos extremamente honrados em sermos primeiros, né? Os pioneiros nessa parte aí. Fazemos então parte da história agora oficial, né? Isso me lembra essa contribuição histórica que Jocum tem com outras missões, né? Jocum está espalhado no mundo inteiro e nesse espalhar pelo mundo inteiro nós temos contato com outras missões e é uma coisa muito gostosa porque não há competitividade, muito pelo contrário, né? Existe uma contribuição, um somar, né? Em cada área. E a área universitária, para nós, é muito importante, né? Como Jocum, Loren, ele disse que nós devemos entrar nas universidades, porque no passado as universidades eram verdadeiros celeiros de missionários, né? E estamos realmente voltando a ocupar esse espaço como igreja, e eu acredito que a Unimissional ela faz parte como uma resposta à oração de muitos homens e mulheres de Deus, né? E nós aqui de Jocum Veredas, com certeza acreditamos que nada aconteceu ao acaso, né? Muito pelo contrário, Deus agindo das suas formas maravilhosas, né? Como alguns dizem, Jesuscidência, fez com que nós pudéssemos entrar juntos nessa vereda e nós vamos caminhar
para mais, né, mais profundo isso aí. Né? Então, quero agradecer, viu, André? E você também, né, muito simpático. A equipe de vocês, a equipe muito leve, uma galera assim muito boa mesmo. E nós esperamos, em nome de Jesus, trabalhar juntos em outras frentes, em outras cidades, né? E quem sabe, ficou essa vontadezinha, né? Conhecer um pouco mais, né, da Unimissional e quem visitar, com certeza nós vamos visitar vocês lá, tomar um café lá. A gente agradece demais a hospitalidade de vocês e a gente tem sido até constrangido, né, com tanto dedicação, tanto amor, e eu vejo que sim, é uma conexão que Deus fez e estamos felizes realmente de estar aqui e de Deus ter cruzado essas histórias, né? Eu creio que... A gente ficou muito, muito feliz de estar aqui. A gente com certeza sabia que ia ser uma bênção estar aqui com a Jocum, estar aqui com vocês, né? A gente veio para cá por indicação do Cris, né? Que ajudou a começar a base aqui, todo o projeto. Agora ele é um dos nossos diretores lá da Unimissional, então foi um contato em comum. Então a gente sabia que ia ser muito bom, a gente só não imaginava que ia ser tão bom como tem sido, né? E a gente fica muito feliz de poder cruzar nossas veredas, né? Cruzar nossos caminhos, poder trabalhar em conjunto. E agora, com certeza, Maringá e Joinville estão mais próximos. Amém, né? amém. E você falou do Cris, né? Essas coisas de Deus. O Cris, eu pastoreei 12 anos em Fortaleza, né? Eu e Célia, nós implantamos uma igreja lá. E hoje essa igreja está fazendo 30 anos, né? Está fazendo 30 anos agora. E por volta do ano de 92, o Cris chega na igreja com 13 anos, né? E ele vai ser discipulado pela Célia, né? E depois vai ser professor de escola dominical dos meus filhos. E depois, né, vai para Jocum, foi o primeiro menino que nós mandamos para Jocum. E pastor, e agora vê, que coisas maravilhosas, né? Então, olha, muito obrigado. Se desse, a gente conversava a noite inteira aqui com vocês, mas vamos ter outras oportunidades para conversar. Muito obrigado, pessoal. Vocês são muito especiais, viu? E você que nos ouviu até agora, né? Queria dizer para você que o campo universitário, ele é um campo que Jesus quer alcançar, né? É um campo onde o senhorio de Cristo também vai ser estabelecido. Então, se você gostou aqui do podcast Veredas sobre esse tema, né, da Unimissional, compartilha, né, esse vídeo, né, com outras pessoas, né, vai curtindo o nosso canal e sempre que tiver alguém aqui especial nos visitando, nós vamos estar chamando para conversa para esse nosso tempo de mesa. Valeu? Muito obrigado por estar com a gente até agora.